conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como nós mudar as nossas ações, não temos como nós mudar o nosso comportamento, se nós não tivermos a nossa mente, os nossos pensamentos mudados, transformados, mas não conforme a vontade do mundo, não conforme as coisas do mundo, mas conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo nós cremos e acreditamos. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Está em Provérbios 18, 14. Eu, você, nós com as nossas forças, não somos capazes de suportar um espírito abatido. Nenhum de nós. A não ser quando somos direcionados, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós estamos na direção de Deus, e Ele nos dá uma direção para ajudar a pessoa que está com o Espírito abatido. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer a ninguém. Mas quando somos entregues à vontade, o querer, o propósito de Deus, quando o amor dele habita em nós, quando o Espírito dele habita em nós, aí nós temos algo para oferecer, que é a salvação às pessoas. Porque de nós mesmos não sai nada que preste. Porque se nós suamos, o nosso suor fede. Então de nada de nós tem algo que temos a oferecer. O que temos a oferecer que habita em nós é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz morada em nós, que habita em nós, que direciona os nossos caminhos, que direciona os nossos passos. Isso como que estamos segundo a vontade de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, estamos totalmente de acordo com a vontade e os princípios dele. Aí sim temos algo para oferecer ao nosso próximo. Pode passar a prova. Todas as nossas experiências do passado estão gravadas no nosso coração, mesmo que não lembremos delas. Essas emoções relacionadas a essas lembranças podem nos influenciar até os dias de hoje. Pequenos acontecimentos diários podem reacender essas lembranças. Pode passar. Passos práticos para a renovação da mente pura. Reconhecer o sofrimento. Eu não vou abrir esses versículos, tá? Mas reconhecer o sofrimento. Jesus reconheceu o sofrimento. A palavra de Deus declara que Jesus chorou. E quando Jesus chorou? Quando Lázaro morreu. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus tinha um relacionamento com Lázaro. Então Jesus ele chorou porque ele estava aqui nessa terra com forma de homem. Então ele tinha sentimento, ele tinha suas ações. Na escola nós tivemos uma aula fantástica, que foi como processar o luto, perdas. Tremendo. Então temos que reconhecer o nosso sofrimento. Porque se nós não reconhecermos o nosso sofrimento, não temos como curar a área que estamos sofrendo. Então muitas das vezes nós não reconhecemos a dor que estamos sentindo. Nós não confessamos, nós não colocamos para fora, simplesmente sentimos e guardamos aqui dentro do nosso coração. Próximo. Crer. Está lá em Efésios 2:8. Se nós não crermos, de nada adianta nós estamos aqui. Se você não crê que Jesus pode mudar a sua história, por que você está aqui? Se você não crê que Jesus pode te renovar, transformar a sua vida, trazer algo novo hoje, nessa noite, por que você está aqui? Então, se você está aqui é porque você crê que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Se eu estou aqui, é porque eu criei numa palavra que foi falada sobre a minha vida. Eu criei e hoje eu estou aqui. Porque Deus falou que eu vinha e hoje eu estou aqui. Confessar. Está lá em Romanos 10, do 9 ao 10. Eu vou ler. Se com a boca confessares o Senhor Jesus
e no coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quero confessar. É a chave essencial para a nossa libertação e para a cura das nossas vidas. Eu, por muito tempo, eu guardei algo dentro de mim que aconteceu comigo, que gerou muita dor dentro de mim, que me machucou, que destruiu a minha infância, destruiu a minha inocência. E eu não conseguia colocar para fora. Eu nunca tive coragem de confessar esse ato que aconteceu. Com 7 anos de idade eu fui abusado sexualmente. E o ano passado, isso faz o quê? 21 anos. E o ano passado, no tempo da minha ideia, eu consegui trazer para a luz. Porque quando nós confessamos algo que aconteceu, quando nós confessamos nosso pecado, nós trazemos ele para a luz. Então o diabo não tem poder mais sobre aquela alegrandade que nós temos para ele, porque nós estamos para a luz de Jesus. Então, quando nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. E é isso que Deus fez quando eu trouxe, porque eu me sentia culpado por aquilo que aconteceu, eu me achava culpado por aquela situação. Eu me tornei uma pessoa com muita raiva. Eu não acreditava no amor, eu não acreditava mais nas pessoas. Porque aquilo lá me feriu profundamente, feriu a minha alma, feriu o meu coração, tirou a minha inocência, tirou a minha pureza. Aquele ato que destruiu a minha infância totalmente. Isso começou a ser mudado e mudado depois que eu aceitei a Jesus. Mas o processo de cura mesmo aconteceu o quê? Depois de 8 anos convertido, porque eu trouxe para a luz, eu permiti que Jesus fosse lá no fundo do meu coração e começasse a aprofundar, e eu trouxe para a luz isso que aconteceu. E eu vou falar para vocês, foi libertador. Foi libertador poder tirar aquela dor, porque muitas das vezes o inimigo usava esse ato, trazia lembranças sobre a minha mente, e eu ficava triste, eu começava a chorar muitas vezes eu desejava o ponto até de desejar minha própria morte. Isso, eu já estava dentro da igreja, eu já adorava a Deus, eu fazia até a obra, mas às vezes eu tenho aquele pensamento: o que as pessoas vão achar de mim? De que forma as pessoas vão olhar para mim se souber disso? Meu querido, se você estiver preocupado com as pessoas, você nunca vai adiante. Temos que nos preocupar com o que Deus fez, com o que Deus quer de nós. Porque é mais importante nós agradarmos a Deus do que os homens. O importante é que Deus olha para o nosso coração e Ele sabe o que passa dentro de cada um deles. Porque muitas das vezes não temos coragem de confessar para o nosso irmão, não temos coragem de confessar para os outros aquilo que nos machuca há muitos anos, porque ficamos preocupados com o que os outros vão pensar, porque os outros vão me apontar. Meu querido, você não está aqui para agradar homens e mulheres. Nós estamos aqui nessa terra para ser obedientes a Deus e agradar a Deus primeiramente. Temos que honrar nossa liderança? Temos, mas principalmente temos que agradar a Deus. A Deus acima de tudo isso. Próximo passo. O próximo passo é desejar intensamente a cura, que estará em Marcos 5:6. Quando eu olho para esse desejar intensamente a cura, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Não é esse exemplo que está aqui, é outro. Mas eu sempre lembro dela porque ela viveu 10 anos, 12 anos, 12 anos naquela hemorragia. Ela gastou tudo que ela tinha. E naquela época, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não se preocupou com a lei que existia, porque quem tinha lepra, quem sofria de hemorragia, ficava longe, distante da cidade. Ela quebrou todo aquele protocolo, invadiu uma multidão e foi a Jesus e tocou em suas vestes, e ela recebeu a cura. Então eu creio que essa mulher desejava a sua cura dia após dia, intensamente, assim temos que ser conosco. Dia após dia desejamos a cura, seja ela física, seja ela emocional. Um dia eu recebi um diagnóstico
de um médico que falou assim, ó, provavelmente você está com câncer. E na hora que ele falou aquilo para mim, eu fiquei paralisado, porque na minha família vem desse quadro. Muitas pessoas já teve câncer. E na hora que ele falou aquilo para mim, na minha família, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu vou buscar o meu Deus, eu vou orar, e Ele vai mudar o quadro dessa situação. Porque eu não aceitei, eu rejeitei, e eu comecei a buscar de Deus dia após dia, buscando a cura intensamente. Não parava nenhum minuto. Tive as minhas emoções, eu chorei, eu fiquei desesperado, porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, não sou perfeito. Mas a partir do momento que eu me coloquei à disposição, e eu comecei a dar passos atrás de passos, buscando a cura, Deus ele fez um milagre e mudou todo o diagnóstico daquele médico. E a cura veio sobre a minha vida. E Deus ele operou o milagre sobre a minha vida. Aleluias. Então muitas das vezes nós temos que buscar com intensidade aquilo que almejamos e não conformar com muitas das vezes aquilo que as pessoas decretam sobre a sua vida ou falam sobre a sua vida, porque sobre tudo isso existe um Deus que é maior que tudo aquilo. Tudo isso que foi decretado. Existe um Deus que pode mudar totalmente a sua situação e o quadro que você se encontra. Exercitar a piedade. Hoje o que eu tenho visto nas igrejas brasileiras, esses por onde nós passamos, é o quê? Que hoje as pessoas, elas têm julgado muito o pecador. Jesus, ele aborrece o pecado, mas ele não é o pecador. Muitas das vezes os seres humanos, ele aborrece o pecado, aborrece o pecador e julga muito inteiro. Porque existem milhares de pessoas doentes dentro da igreja. Porque existem milhares de pessoas feridas dentro da igreja. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com certas situações. Porque é mais fácil criticar, apontar o dedo e excluir ele do rebanho. Mas o certo é nós buscarmos, abraçarmos, não ser conveniente com o pecado dele, mas mostrar da palavra. Que por mais que ele errou, por mais que ele pecou, que ele cometeu, Deus ainda há salvação para ele, ainda há cura para ele. Mas não é assim que muitas vezes nós nos comportamos, nós apontamos, nós criticamos, nós julgamos. Então muitas vezes nós não exercitamos a piedade para com o nosso próximo, para com as pessoas. Vivemos o Evangelho hoje conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, não conforme a vontade que tem que ser vivida. Temos que amar o pecador e aborrecer o pecado. É isso que a palavra de Deus fala, é isso que Jesus fazia. E é assim que nós, como igreja, temos que fazer também. Próximo passo, perdoar. É nessa área. Depois eu vou voltar próximo plano. Crescer, que está lá em Hebreus 11, 14. Próximo. E auxiliar os outros. Depois eu vou falar mais sobre auxiliar os outros. Mas eu quero falar do perdoar, que está lá em Mateus 18. Eu creio que é uma passagem bíblica bem conhecida. Então, que fala a respeito do rei que perdoou o servo e o servo não perdoou aquele que devia. O perdão é uma das coisas que é uma chave fundamental para nós sermos um ministério, conforme a vontade de Deus, conforme o que Ele quer. Mas a falta de perdão também é destruidor em nossas vidas, porque o perdão ele nos aprisiona às outras pessoas. O perdão é algo que muito se vê falar, mas é muito, você quase não vê as pessoas exercitar. O perdão, para ele ser totalmente concretizado, tem que gerar arrependimento, é o primeiro passo em nós. Porque não adianta nós falarmos perdoa o meu irmão, da boca para fora, mas dentro do nosso coração ainda há mágoa, dor. Quando eu fui abusado sexualmente, aquilo gerou um ódio tão grande dentro de mim, mas um ódio tão grande, que eu ocupava meu pai, eu ocupava a minha mãe, eu me ocupava, eu ocupava aquela pessoa. Eu cheguei a um ponto na minha adolescência que eu cheguei a desejar a morte do meu pai. Eu cheguei a desejar a morte da minha mãe. Porque na minha cabeça eu passava como que uma mãe pode abandonar os seus filhos, como que um pai pode tratar os seus filhos dessa forma.
No ano passado, numa ministração da ETED, a respeito da aula de paternidade, eu estava diante de uma situação, onde teve uma ministração e o pastor que estava dando aula de paternidade chegou e falou assim: Marlon, eu quero que você vá até a tua mãe e fale algo para ela. Porque naquela época existia um pouco de mágoa. E quando eu cheguei perante a pessoa que estava representando a minha mãe ali, e eu tive que liberar o perdão, porque havia muita mágoa, muita dor. E naquilo eu comecei a chorar. Mas eu consegui liberar. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Ela mora na mesma cidade, no mesmo bairro que eu. Então eu consegui liberar o perdão. Mas quando chegou a respeito do meu pai, quando eu estava na frente de uma pessoa que estava ali, face a face, defendendo meu pai, a palavra perdão não conseguiu sair. Porque como eu vi aquele homem que causou tanta dor, tanta rejeição na minha vida, porque na época eu fui acusado de morar com ele, e ele percebeu que algo errado tinha acontecido comigo, tinha acontecido na minha vida. E naquele momento eu só dobrei o meu joelho e comecei a chorar e falar a misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre a minha vida. Mas só que depois da ETED, e passou todo esse processo do prático, eu consegui liberar perdão. Eu decidi liberar e permitir que o Espírito Santo trabalhasse comigo. Mas naquele momento havia muita dor, havia muita mágoa. Mas naquele eu falei para vocês, eu permiti Deus colocasse sua mão no meu coraçãozinho e fosse mudando. Para que o perdão fosse verdadeiro, não simplesmente da boca para fora. O perdão hoje é essencial para a nossa vida. Às vezes você está sentado aí e quantas pessoas não te machucaram? Quantas pessoas não te feriram com alguma palavra, com alguma ação, com alguma atitude? E às vezes nós esquecemos, tentamos passar por cima, mas sempre estamos lembrando dessa situação. Sempre estamos lembrando, sempre vem um flash, mas aquela pessoa. Então o perdão não foi verdadeiramente liberado. Foi um perdão da boca para fora. Mas quando nós permitimos que o perdão venha daqui de dentro e é colocado para fora, é verdadeiro. Quando nós liberamos o perdão, nós descobrimos que o prisioneiro não é a pessoa que nos feriu, mas nós mesmos. O nosso coração é a maior prisão que existe. Porque às vezes dentro do nosso coração existem várias células lá, onde você tem registrado cada pessoa que te feriu, cada pessoa que te machucou. A falta da liberação de perdão é a mesma coisa que você tiver grudado com a outra pessoa. Se você grudar uma folha branca com uma folha preta e esperar secar e depois puxar essa folha, ambas vão ter parte da branca e ambas vão ter parte da preta. E assim é a falta da liberação. O perdão ele não vai apagar o passado. Ele não vai apagar aquilo que aconteceu, mas ele vai ampliar e vai mudar totalmente o seu futuro. Por quê? A falta de perdão. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas saradas vão sarar outras pessoas. Porque não tem como nós sararmos outras pessoas se nós estamos feridos, se nós estamos decepcionados, estamos magoados. Não tem como. E a maior prova de perdão que nós temos é a cruz. Jesus ele morreu para nós, para perdoar os nossos. Será que às vezes não conseguimos perdoar os nossos irmãos que nos machucou, que nos magoou ou que nos rejeitou? Às vezes falamos de perdão, mas não exercemos o perdão necessariamente. O perdão a qual a Bíblia nos ensina, o perdão a qual Jesus nos ensinou. O perdão é libertador. Hoje eu falo, conta da corrupção, porque eu precisei passar por esse processo. Eu precisei entender isso. E eu precisei viver isso. Então hoje eu posso falar, o perdão, ele é libertador. Por mais profunda foi as feridas que a pessoa causou em sua vida, é necessário a liberação do perdão. E a maior pessoa liberta não vai ser ele, vai ser você.
Porque depois que nós passamos por todo esse processo de reconhecer o sofrimento, crer, confessar, desejar intensamente a cura, exercitar a piedade, perdoar, crescer, vamos conseguir auxiliar os outros. Por quê? Vamos estar sendo curados dia após dia. Vamos estar com os nossos pensamentos renovados. Vamos estar reconstruindo as paredes do nosso coração, não conforme a vontade do homem, não conforme a vontade do nosso querer, mas conforme a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E vamos estar de acordo com o fruto dele, que nos oferece amor e aceitação. Pode passar, então. Pode por tudo. Que nem a personalidade cordada e egotista. Ela tem mais o que? Brador. A crítica é competitiva, prazer. Personalidade passiva, interiorização, é autopiedade, autocondenação, autodepreciação, depressão e autosuicídio, que nem eu comentei. Muitas das vezes eu tentei até o suicídio sobre a minha vida. Essa foi uma das duas personalidades que eu mais me identifiquei. Então eu já tive autocondenação, autodepreciação, depressão, e eu quase cheguei até o ponto do suicídio. As personalidades crítica e competitiva são personalidades agressivas. A exteriorização, elas colocam para fora o que elas estão sentindo. O que é irritação, crítica, violência, acusação. E hostilidade até homicídio. São as personalidades que são capazes até de matar. Elas são capazes até de matar. Ambas estão feridas. Ambas cometeram pecado. Ambas precisam de cura e santidade. E aonde conseguimos isso é quando vamos para a cruz, quando vamos confessar os nossos pecados, quando nós colocamos tudo para fora e entendemos na cruz, porque foi através da cruz que Jesus nos perdoou, que Ele mudou a nossa história e mudou a história da humanidade. Pode passar. Aí, para aí. O tempo. Isso é mais para recém-convertido, pessoas que não sabem identificar o que é o templo e o que é o altar. Então, eu estou dando uma instalação técnica do que o templo representa. O templo é lugar de adoração, comunhão, oração, presença de Deus, santificação, ações de graça, contribuição, testemunho, gozo, poder e unção. É isso que nós estamos vivendo nesses 2 dias. Próximo plano. O altar. O altar é um lugar de confissão, arrependimento, aceitação, cura, sacrifício, perdão, libertação, proteção e o sangue de Jesus que nos purifica e que cobre os nossos pecados. E é na cruz, é quando nós vamos para a cruz, que nós recebemos cura que necessitamos. Não é homem, não é mulheres, não é pessoas que vão levar, que vão trazer cura. E você é a cruz. É a cruz que nos traz cura. É quando vamos para o altar e confessamos, vamos para a cruz e falamos tudo aquilo que está preso no nosso coração, tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nos feriu. Que nem eu falei para vocês, quem faz o seminário é cada um de vocês. Não é nós que estamos ministrando, falando a respeito do seminário do mundo de Deus. Eu só recebi todas essas curas porque eu permiti que Deus trabalhasse na minha vida. Eu abri o meu coração e falei: Deus, que seja feita a sua vontade, que seja feito o teu querer. Eu permito, eu te dou liberdade. Eu te dou liberdade para você fazer o que você quiser, mas que todavia que venha haver cura dentro de mim, que eu possa ser sarado. Para quem não me conheceu há 10 anos atrás, e eu falo que era uma pessoa tímida, as pessoas não acreditam. Que eu não tinha alegria, não tinha vontade de viver, não tinha vontade de fazer nada. Eu era uma pessoa, um jovem totalmente triste. Era da escola para casa,
Muitas das vezes a minha fuga foi atrevida. Muitas vezes eu cheguei em casa carregado e não sabia como eu cheguei. Eu chegava porque meus amigos me falavam que eles me levavam e me colocavam dentro de casa. E isso eu tinha o quê? 12, 13 anos de idade. Porque eu achava que o veneno, aquilo ali era enviado por rejeição, os traumas que eu sofri. Mas outro dia eu acordava pior do que eu estava. É que nem foi falado assim, nós estamos afundando em drogas, bebida, prostituição. Por alguns segundos, momentos, a cidade vai se aumentando, mas depois você vai se sentir pior. Mas no dia que eu tomei uma decisão, eu falei assim, não, eu quero ir para Cristo, eu vou para Cristo. Eu tive a minha vida transformada. A partir do momento que eu permiti que Jesus tocasse nas feridas mais profundas que existiam dentro de mim, eu comecei a ter a minha vida mais e mais melhorada. Por muito tempo eu me preocupava com o que os outros iam pensar, com o que os outros iam achar, porque eu sentia vergonha de tudo isso que aconteceu comigo. Mas a partir do momento que eu permiti que Deus trabalhasse, que Deus curasse a minha vida, hoje isso tudo que aconteceu, porque eu sou sarado, eu consigo ajudar pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei. E hoje o que? Hoje Deus usa a minha vida para abençoar outras vidas.